Indignados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre os Jovens Vingadores. E hoje a gente vai falar sobre a Cassie Lang, também conhecida como filha do Scott Lang, também conhecido como Homem-Formiga. Uma personagem que já apareceu no MCU com duas atrizes diferentes e que mudou mais uma vez de atriz para a próxima leva de conteúdos da Marvel. Ninguém sabe direito o motivo dessa troca, mas eu preciso dizer que eu acho que no final do vídeo vocês vão entender que se tem uma personagem da Marvel que faz sentido ficar mudando a atriz, é a Cassie. Como eu já avisei antes, todos os vídeos dessa série aqui vão ter spoiler. Mas esse vídeo aqui em específico vai ter muito spoiler mesmo, então assim, já fica aqui o aviso. Se você não leu e só quer saber a melhor ordem pra ler, clica no vídeo que vai estar aqui nos cards. E se você ainda precisa que eu te convença a ler, clica nesse outro vídeo que vai estar aqui nos cards. Mas bem, avisos dados, vamos começar. A Cassie é uma personagem muito antiga da Marvel. A primeira história em que ela apareceu foi na edição 47 de Marvel Premiere, lá em 1979. Agora, lembram que eu disse aqui no vídeo do Billy que a passagem de tempo da Marvel era meio estranha? Então, a gente só aceita que tecnicamente ela seria mais velha do que ele, o Tommy e o Ted, porque assim, na verdade ela é a mais nova dos Jovens Vingadores, então não tem muita explicação. Como eu falei, a Cassie é filha do Homem-Formiga Scott Lang. E eu acho muito interessante porque a história de origem dele como Homem-Formiga tá fortemente relacionada a ela. E mais pra frente, a história de origem dela como estatura tem muita relação com ele também. Então é tipo um ciclo completo. Mas bem, tudo começou numa época em que o Scott, que era um ex-ladrão, estava trabalhando na indústria do Tony Stark. E ele descobriu que a filha dele tinha uma condição grave no coração. Sim, o título do vídeo foi intencional. O Scott encontrou uma médica que poderia curar a filha dele, mas essa médica foi levada pela Cross Technological Enterprises, que era basicamente uma agência de meio de vilões. E o Scott concluiu que para entrar num lugar tão protegido, ele ia precisar recrutar bandidos o suficiente para invadir com ele. Então ele voltou aos velhos modos e ele invadiu uma casa para roubar os bens e juntar essa grana. Acontece que a casa que ele escolheu era de ninguém mais, ninguém menos do que Henry Pym, o Homem-Formiga original. Usando o traje do Homem-Formiga, o Scott conseguiu se infiltrar e salvar a médica que, uma vez salva, realizou uma cirurgia que salvou a vida da Cassie. Ele acabou sendo descoberto pelo Henry Pym, que na verdade ficou impressionado e decidiu passar o título de Homem-Formiga pra ele. Depois desse incidente, o Scott se separou da esposa e ele começou a trabalhar como herói. E ele se juntou a vários grupos como o Quarteto Fantástico e os Vingadores. Mas era difícil conciliar isso com a paternidade. Muitas vezes a Cassie tinha que ir com ele pras bases e pros quartéis generais desses grupos. Numa delas, inclusive, foi onde ela conheceu o primeiro crush dela, o Christophe Bernard. E guardem bem esse nome porque ele vai ser bem importante. Mas muitas vezes a Cassie acabava sendo colocada em risco. Na verdade, durante a maior parte da infância e da pré-adolescência dela, a Cassie foi alvo de vilões, que usavam ela de barganha contra o pai. E em quase todas essas ela era colocada como uma donzela indefesa. E justamente por conta dessas situações, o Scott acabou perdendo a guarda da filha e só podendo vê-la aos finais de semana. Isso perturbou muito o Scott, que quase acabou assassinando o homem que sequestrou a Cassie na frente dela. Mas ele acabou sendo salvo pelo Jack of Hearts, que decidiu usar a iminente explosão dele para levar o homem com ele. Agora, vocês lembram que eu expliquei no vídeo do Billy que a Wanda, sob a influência da Life Force, causou uma série de desgraças no evento conhecido como A Queda? Bom, uma das coisas que ela fez nesse momento foi, aparentemente, ressuscitar o Jack of Hearts. E o Scott, que tinha presenciado a morte dele de um jeito tão trágico, foi correndo ver o que estava acontecendo. Só que aquele Jack of Hearts, ele era uma alteração na realidade causada pelos poderes da Wanda que estavam sendo manipulados pela Life Force. Então, quando o Scott se aproximou, ele explodiu. O Scott acabou morrendo junto com vários outros heróis nesse evento trágico, e a morte dele obviamente afetou muito a Cassie. Não só porque ela amava e admirava muito o pai, mas porque ela sofria muito morando com a mãe e o padrasto. Por muito tempo ela ficou em negação, tentando encontrar alguma outra explicação do que podia ter acontecido com o pai dela. E quando as coisas pioraram na casa dela, ela decidiu fugir para se juntar aos fugitivos. Mas foi justamente nessa noite que ela viu os Jovens Vingadores na TV e decidiu dar uma chance para esse outro grupo que já tava ali em Nova York mesmo, né? Na busca por eles, ela acabou esbarrando na Kate Bishop e foi em parte esse encontro das duas que fez com que a Kate decidisse se juntar à equipe. Num primeiro momento, o Eli foi contra ter as duas ali, até porque elas não tinham poderes, mas em boa parte porque ele era bem machista, como eu falei no vídeo dele. Mas depois de ter sido sequestrada tantas vezes, a Cassie aprendeu a lutar e não levar desaforo pra casa, então ela ensinou uma lição pra ele e se provou. E foi no meio desse raid contra o Eli que ela descobriu que ela tinha poderes de crescimento. A verdade é que ela vinha roubando partículas de Pym do pai há muito tempo, mas elas só foram fazer efeito nesse momento.
Então a Cassie entrou para os Jovens Vingadores e não demorou nem uma noite para que ela se apaixonasse e beijasse o Iron Lad. E eu preciso dizer que esse é de longe o romance mais mal construído dos Jovens Vingadores, se não da Marvel. Porque eu realmente não entendi de onde veio essa atração deles dois. E mais pra frente eles ficam tratando como se fosse um lance profundo e duradouro, sendo que tipo, literalmente foi só um beijo. Numa noite, nada de que eles se conheceram. E o Iron Lad foi pro futuro logo em seguida. Então ele fica tipo, ai, eu tive que deixar a... Mano, foi um beijo, sabe? Um beijo. Como parte dos Jovens Vingadores, a Cassie desempenhou um papel que eu chamo de coração agora metafórico do grupo. Porque ela sempre foi a pessoa mais emotiva, que mais se importava com os amigos. Mas a verdade é que ela é muito diferente de todo mundo ali. Ela não era uma garota qualquer. Ela era filha de um herói, que tinha sido criada em meio aos heróis, e sonhando em ser como pai algum dia. Todos os amigos do Scott sabiam quem ela era. Ela meio que já fazia parte daquele mundo, sabe? Então quando a Guerra Civil veio, a Cassie foi a única dos Jovens Vingadores a se associar ao lado do Homem de Ferro. E sinceramente, eu não julgo ela. O argumento dela foi de que ela quis se tornar uma Jovem Vingadora para lutar contra o crime, e o Capitão América tava fazendo ela lutar contra os heróis. Heróis com quem ela sempre conviveu e admirou. Então a Cassie concordou em ter a sua identidade exposta e se juntou à Iniciativa, que era um grupo financiado pelo Tony Stark para treinar jovens futuros heróis. Depois que a guerra acabou, a Cassie ficou sendo meio tipo metade Jovem Vingadora, metade Iniciativa. E nesse meio tempo surgiu um novo romance. Porque assim, a versão dos Jovens Vingadores que a gente tem do Visão, ela tinha sido criada com base nas memórias e nas experiências do Iron Lad /King /Nathaniel Richards. E quando a Cassie se deu conta que ela meio que poderia ter ele de volta, o crush dela voltou. Mas isso também foi meio confuso, porque ele não era exatamente o Kang. Ele literalmente disse que ele é um filme baseado no conto dele. Mas ainda assim, a Cassie estava disposta a tentar e ela e o Visão começaram a namorar. Assim, a verdade é que a Cassie tem um tipo bem estranho pra homens. Primeiro ela teve um crush no Christoph, que tinha uma moral meio questionável e que era... ele se vestia ali de robô. Aí ela se apaixonou por um cara do futuro que poderia se tornar o Kang o Conquistador e que também se vestia de robô. Aí ela começou a namorar um robô que foi baseado nesse cara. E eu nem comentei, mas chegou a rolar um clima entre ela e o Victor dos Runaways, que era um ciborgue. Então assim, ela claramente tem um tipo. Mas seguindo a história, como eu falei lá no começo, a Cassie nunca superou a morte do pai. Primeiro ela ficou em negação, depois ela quis vingança. E a vida dela virou de cabeça pra baixo quando o Loki se disfarçou de Feiticeira Escarlate e recrutou ela, o Visão e outros Vingadores pra realizarem uma série de missões pra ele. A Cassie não queria estar ali, mas ela precisava, primeiro para salvar os amigos que tinham sido transformados em pedra, e depois porque ela não tinha muita opção, ela era convocada para as missões e não conseguia ir embora. E aí quando ela finalmente se viu cara a cara com a Feiticeira Escarlate, ela viu uma oportunidade de vingar a morte do pai e de provar que a Wanda era do mal. Só que a Wanda não era a Wanda, era o Loki. E quando a Cassie descobriu que a Wanda realmente era do mal, o Loki colocou um feitiço nela para impedir ela de contar pros outros. Por sorte, ele morreu logo em seguida no cerco de Asgard, então assim, tudo bem, isso aqui se resolveu. Essa situação toda fez com que o desejo de vingança da Cassie diminuísse, mas a saudade que ela sentia do pai permanecia. Então, na Cruzada das Crianças, quando o Billy decidiu ir atrás da Wanda pra provar a inocência dela, a Cassie foi junto, mas com o objetivo de tentar convencer a Wanda a usar a magia dela pra trazer o Scott de volta, já que ela tinha matado ele pra começo de conversa. Agora, calma, que vem o momento mais emocionante dessa história toda. Lembra que eu falei que as histórias da Cassie e do Scott estavam profundamente ligadas? Então, no fim das contas, quem trouxe o Scott de volta não foi a Wanda, foi a própria Cassie. Com a ajuda do Iron Lad, que tinha retornado, os Jovens Vingadores voltaram ao passado para tentar recuperar as memórias da Wanda. E o destino que eles escolheram foi justamente o dia em que tudo começou, o dia da queda. E a Cassie conseguiu o que ela mais queria. Ela voltou segundos antes da explosão e tirou o pai dali, salvando a vida dele. E aqui a gente entra numa divergência, porque há quem acredite que a Cassie mudou a realidade naquele momento, e há as pessoas que, assim como eu, acreditam que ela não mudou a realidade. Aquilo foi o que sempre aconteceu. O Scott nunca morreu lá no passado, ele na verdade foi tirado de lá pela Cassie do futuro. Assim, a gente nunca teve um corpo do Scott Lang pra ser enterrado, e pra mim, se não tem corpo, não tem morte. A Cassie sempre argumentou que o pai dela estava vivo de alguma forma. E eu particularmente acho muito mais poético o ciclo se fechar dessa forma. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha que aconteceu. Bom, família reunida, todo mundo feliz, final de novela da Globo, né? Só que não. Você já sabe
sabem a essa altura do campeonato que o final da Cruzada das Crianças foi o que fez os Jovens Vingadores se separarem. E chegou a hora de eu contar o que aconteceu nesse fatídico dia. Quando a Wanda recuperou as memórias e os poderes, os Vingadores e os X-Men ficaram com medo do que ela poderia fazer. Então ela decidiu devolver a mutação para todos os mutantes antes que ela pudesse ser impedida. Mas o Eli era contra isso, porque nem todos os mutantes queriam ter suas mutações de volta. E eles mereciam o poder de escolha. Então ele tentou impedir o feitiço, mas o tiro acabou literalmente saindo pela culatra e o Dr. Doom acabou absorvendo a Life Force para ele mesmo e se tornando praticamente um deus. Os Jovens Vingadores e os X-Men se uniram para derrotar o Dr. Doom e no meio dessa batalha a Cassie achou que o pai dela tivesse morrido de novo e decidiu se vingar com força bruta. E aí que veio o tal evento dramático. No embate contra o Dr. Doom, a Cassie morreu. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não, brincadeira. Ninguém realmente morre por muito tempo na Marvel, né, gente? O que vocês precisam saber, bem resumidamente, da conclusão desse arco, é que o Visão também morreu, mas eu vou falar mais com detalhes sobre isso no vídeo da semana que vem. E com 2 dos seus membros mortos, os Jovens Vingadores decidiram se separar, o que eu acho bem poético, porque esse arco, ele meio que serve de encerramento ali pro arco que começou em A Queda, com a Wanda, né? Com a Wanda sendo inocentada e tentando restaurar as coisas que ela fez. E lá atrás, a morte do Homem-Formiga e de outros heróis foi o que fez com que os Vingadores originais se separassem. E aqui, a morte da filha do Homem-Formiga e do Visão foi o que fez os Jovens Vingadores se separarem. Então assim, é o ciclo perfeito. Acontece que algum tempo depois, e a gente não sabe quanto tempo depois, o Victor Von Doom teve um lampejo de bondade e decidiu usar magia pra trazer a Cassie de volta. E assim, eu preciso dizer que mais uma vez, uma coisa da Cassie foi feita de qualquer jeito. Cara, o retorno dela é só essa cena aí com o Scott. Na edição seguinte, a vida dela já tinha voltado ao normal. A gente nunca teve sequer uma edição de reencontro dela com os Jovens Vingadores, com eles descobrindo que ela estava viva. Pelo amor de Deus, a morte dela foi o que causou a separação deles. A gente não merecia esse reencontro. Ela reaparece lá no casamento do Ted e do Billy como é que ele não quer nada. Tem cenas dela interagindo com a Kate como se nada nunca tivesse acontecido. Sério, gente, tudo da Cassie é feito nas coxas e ela merecia mais. E se vocês ainda não concordam comigo, espera só pra ver o resto. Porque quando ela volta da morte, vocês acham que ela vai voltar a ser heroína? Não, ela volta a ser uma garota normal, que vai pra escola, pro time de basquete, que toca bateria numa banda. E ela volta a ser sequestrada pelos vilões do pai. E pra piorar, em uma dessas, ela é sequestrada pela mesma galera lá da história de origem do Scott. E ela perde os poderes de crescimento. Ela literalmente retrocede pro que ela era antes dos Jovens Vingadores. Eu acho isso extremamente revoltante. Ah, e nessa brincadeira ela sofreu outro transplante de coração. Então assim, o título faz cada vez mais sentido. Depois disso, o Scott concluiu que tudo que acontecia de ruim na vida dela era culpa dele. E decidiu se afastar. Mas isso só serviu pra deixar ela mais irritada e ainda mais frustrada por ter perdido os poderes. Então ela acabou fingindo estar interessada em se tornar uma vilã e se inscreveu no processo seletivo do Mercador do Poder, que a transformou em Stinger ou Ferrão. Com a ajuda do pai, a Cassie conseguiu vencer o Mercador do Poder, eventualmente recuperou os poderes e se tornou parceira do Scott. Mas ele continuou não levando ela muito a sério e tratando ela como criança. E assim, não ajuda que ela realmente parece uma criança nessa edição. Quando eu falei que fazia sentido ter trocado a atriz, era por causa disso. A idade e a aparência da Cassie vive mudando nas histórias. Enquanto os outros Jovens Vingadores já estão tudo com cara de adulto, indo pra faculdade, casando, ela é a única que continua, tipo, ali indo pro colégio. E tem muitas edições que ela realmente parece voltar a ter, tipo, 12 anos. Ok, tem o fato dela ter ficado meio parada ali no tempo enquanto eles envelheciam, mas se a gente compara a aparência dela com a Kate, tem uma diferença muito grande. Sendo subjugada pelo pai, a Cassie tentou convencer a mãe a se mudar pra Los Angeles para que ela pudesse se juntar aos Vingadores da Costa Oeste liderados pela Kate, mas sem sucesso. Então ela acabou tendo que se provar pro Scott. Mas a verdade é que já passou muito da hora da Cassie ter a própria revista. Assim como a Kate se tornou independente do Clint, a Cassie precisa se tornar independente do Scott. As últimas grandes aparições dela foram no quadrinho da Kate, em que ela revelou que o Eli tinha uma missão pra elas, e até agora a gente não sabe qual é, e na nova webcomic dos Jovens Vingadores, que tá atualmente em lançamento, na qual ela parece que vai ter um papel importante. Lembram do Christopher Bernard que eu falei pra vocês guardarem na mente porque ele ia ser importante? Bom, ele tá de volta. Aparentemente no futuro ele se tornou um grande vilão e inimigo / rival do Iron Lad, e ele vai ser o grande vilão dessa história. Em um diálogo
Em um diálogo entre os dois, dá a entender que ainda vai ter pano pra manga pra vida amorosa da Cassie, mesmo que a gente não tenha certeza de que eles estavam falando sobre ela. Eu acho que tem muito potencial pra Cassie ser relevante nessa história. Considerando que o Cristal vai trazer os medos e as angústias dos personagens à tona, eu tô muito curiosa pra saber quais vão ser as inseguranças dela que vão aparecer. E depois que essa história acabar, eu acho que a gente pode começar a petição pra HQ solo da Cassie, né? Bom, semana que vem a gente volta com o vídeo do Visão e no final desse vídeo vai ter a ordem de leitura das histórias que são mais importantes pra Cassie. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos, porque vocês não vão querer perder o resto dessa série. Queria agradecer os membros do canal a partir do nível Senador, e a Tio, Biscoito, João, Atarahane, Flávio, Crona e Arthur. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.